Jesus sou teu e com meus lábios quero te... O nosso programa está de volta. Verusca Gendov, psicóloga, está aqui para conversar conosco sobre o tema. Tudo bem, doutora Verusca? Tudo bom, Boa Jade. tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, É sempre viu? um prazer estar aqui, imagina. Doutora Verusca, eu gostaria de começar pedindo para a senhora explicar o que é o bom humor e o que ele causa no nosso psicológico, em nós. Olha, muito interessante, você sabe que eu gosto muito de falar sobre os temas. E eu gostei muito desse tema porque é importante as pessoas entenderem o que acontece com a gente quando a gente está bem-humorado, quando a gente está mal-humorado, e como a gente contamina as outras pessoas quando a gente está mal-humorado, ou como a gente contagia um ambiente quando a gente está bem-humorado. Na verdade, é uma espécie de sentimento que é desenvolvido quando você está com um organismo tranquilo, sem estar estressado. Uma pessoa que é feliz, ela transpassa isso para as outras pessoas. E é interessante que isso contagia, fazendo o nosso organismo funcionar de uma forma muito positiva. Agora imagina, é muito mais fácil a gente pensar, a gente trabalhar, a gente ter amizade, estando feliz, transpassando essa felicidade, ou estando mal-humorado, reclamando e passando aquela sensação pesada, porque o mau humor é assim, né? É interessante a gente pensar nesse tema justamente por isso, Jaque. Então é esse sentimento que contagia, ele parte de dentro dos seus sentimentos emocionais. Agora, a pessoa que ela é bem-humorada ou mal-humorada, ela pode ser assim só no ambiente de trabalho por um motivo X, porque ela é mais feliz do que em casa, ou porque ela é mais infeliz, seja bem-humorada ou mal-humorada. Ou isso já é a essência dela. Ou ela é uma pessoa bem-humorada, embora possa ter dias de mau humor, ou ela é uma pessoa mal-humorada. É interessante a gente pensar do que é natural. O natural é todas as pessoas, em algum momento, ter picos de mau humor. Isso é normal. Por mudanças, por pressão, por situação de TPM, no caso das mulheres, enfim. Agora, dentro disso que você perguntou, nós temos dois quadros bem interessantes. Tem pessoas que têm um perfil mais rancoroso, mais pesado, mais mal-humorado, geralmente por distúrbios químicos, geralmente por problemas de infância. E tem pessoas que acabam, por pressão, por estresse no ambiente de trabalho, se tornando mal-humoradas por consequência no mundo profissional. Então, são duas situações completamente diferentes. Eu tenho visto muito hoje no consultório consequências de pessoas que no ambiente de trabalho têm sofrido pressão com seus chefes. Então, são... É uma situação totalmente à parte. Né? Agora explica pra gente. Você falou sobre ser natural, ser um pouco assim. Quando que o mau humor, ele chega num ponto... Já vou te perguntar sobre a importância disso no ambiente de trabalho, mas pra gente entender bom humor e mau humor. Perfeito. Quando o mau humor chega num ponto em que é necessário procurar ajuda, a pessoa sozinha percebe ou é mais quem convive com ela? A gente tem que imaginar que, como eu disse, existe um parâmetro. Todo mundo em algum momento pode ficar bem-humorado ou mal-humorado. Se em uma semana você apresenta mais mau humor do que bom humor, está na hora de buscar ajuda. Porque nós temos substâncias no corpo da gente, Jaque, que entram em ação para reduzir mau humor. E se em uma semana essas substâncias não estão funcionando adequadamente, isso significa que a pessoa tem alguma coisa errada. Algum gasto excessivo, alguma coisa está acontecendo que vale a pena a pessoa prestar atenção. Né? E para quem convive, viu que em uma semana a predominância é mais mau humor e a pessoa não era assim, porque tem crianças que são mal-humoradas de pequena porque tem um perfil mais mal-humorado. Mais nervosinho. Porque vem de uma sério, família mais sisuda, uma família mais racional, enfim. Mas se você vê que a pessoa não era assim, e em uma semana ela está se tornando assim, tem que descobrir a causa. Geralmente fator emocional que desencadeia isso. Agora a pessoa que ela já é mais sisuda, como você falou, ela pode ir mudando com o tempo, ou ela provavelmente vai ser assim a vida dela inteira e pode piorar devido a algumas situações? As pessoas, elas têm muitas vezes um perfil e elas tomam aquilo como algo real na vida delas. Até que um dia, alguém chega de canto e diz, olha, eu sei que o seu jeito é assim, você tem um jeito mais sisudo, né, mais pesado, você já tentou mudar? Porque o que acontece é que todo mundo percebe, Jaque, mas as pessoas têm medo de chegar perto e dizer, olha, isso não é legal, muda isso. Todas as pessoas que querem mudar, elas mudam, mas ela precisa querer mudar. O problema é que muitas vezes não se quer mudar. Quando a gente fala que as pessoas não mudam, significa que as pessoas não querem mudar, porque se elas quiserem, elas mudam, é isso? É interessante que quando uma pessoa tem uma figura socialmente bem-sucedida, as pessoas fingem que não percebem o mau humor delas. Independente, né, do cargo profissional, enfim. Se socialmente é uma pessoa bem-sucedida, todo mundo faz vista grossa, porque não quer se indispor, porque é uma pessoa, né, que de alguma forma tem uma desenvoltura, mas é uma pessoa mal-humorada e ninguém diz isso para ela. Agora, eu tenho certeza, Jaque, que se todas as pessoas mal-humoradas tivessem alguém
que pudesse chegar juntinho e dizer, olha, a sua vida seria muito mais leve se você fosse um pouquinho mais leve, eu tenho certeza que essa pessoa buscaria ajuda, mas ela não percebe. O mal-humorado acha que ele é realista. Ele não é mal-humorado. Ele é prático, ele é realista. Imagina, ele é realista. Tem que alguém chegar para ele e dizer, olha, a sua vida tem muito mais dificuldade porque você está muito mais rígido para encarar essa vida. As pessoas mal-humoradas, elas sofrem muito mais porque elas encaram as situações, os desafios com muito mais rigidez. Imagina, se a gente parar para imaginar uma cena, por exemplo, o mar, né? Se você observar, às vezes eu fico observando, quando a gente está na praia, fico observando as pessoas entrando no mar, é um barato, porque tem pessoas que vão super flexíveis e não se tornam derrubadas pela onda. Agora, já percebeu aquelas pessoas que entram com medo, duras, rígidas? Primeira onda que vem, joga o indivíduo longe. Por quê? Porque as pessoas estão rígidas, ela não segue o movimento. Então, o mal-humorado, ele é assim, ele é uma pessoa inflexível. Né? Ele ou ela, enfim. Apesar da predominância ser homens, de homens. A predominância de homens. É masculina, né? Então, a pessoa é muito mais rígida. Então, para encarar a vida se torna muito mais difícil. Então, o desgaste dela, muscular, o envelhecimento vai ser muito precoce. Por quê? Porque ela é uma pessoa rígida, que está encarando as dificuldades da vida com muita força. Às vezes até a feição da pessoa é dessa forma mais sisuda, musculatura né? fica extremamente rígida, concentrada. Então, você vê que são pessoas que vão ter rugas muito cedo, a fisionomia vai envelhecer, o corpo vai envelhecer, porque uma coisa é o seu coração bater de forma tranquila e flexível. Outra coisa, ele está sempre tenso e bravo com alguma coisa. Então, a gente tem que entender que o corpo da gente, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para viver uma vida alegre, uma vida feliz. Com suas adversidades, é verdade, mas que em sua predominância, a situação da felicidade fosse predominante. Agora, doutora Verusca, vamos falar mais sobre o ambiente de trabalho. Ok. A gente sabe que por mais que se ame aquilo que você faz, existem dias em que parece que não está tudo tão bem, o chefe fala uma coisa que você não concorda, tem uma reunião pesada, alguém tentou puxar o teu tapete. Qual é a importância de, independente da situação, levar tudo com bom humor? O que diferencia? Eu costumo utilizar muito uma frase que eu confesso que eu gosto muito, que é fazer uma escolha entre o que é ser feliz e o que é ter razão. Às vezes, as pessoas abrem mão da felicidade para ter razão. E no ambiente de trabalho isso acontece muito. Eu quero ter razão e eu vou lutar por essa razão, eu vou desgastar minha saúde, minha qualidade de vida. A troco de quê? Às vezes até teria razão, mas vai bater de frente com a empresa inteira. Até tem realmente uma certa razão, até tem. Mas vale a pena? Você sabe que grande parte das pessoas hoje que desenvolvem câncer vieram de pessoas que estão chateadas, magoadas e grande parte do tempo mal-humoradas. O corpo da gente altera, sabe, completamente. Os sentimentos da gente desenvolvem problemas orgânicos sérios quando a gente passa muito tempo mal-humorado. Parece que o fluxo sanguíneo, a musculatura, tudo muda. Se você vê uma pessoa que é feliz e que apresenta essa felicidade, ela é muito diferente. Você pode ver essas pessoas que vivem, que entram para o Guinness, porque tem um avanço aí de 100 e poucos anos de idade. Você pode ver, elas estavam distantes de racionalidade. Elas estavam distantes de querer provar que estavam com razão, elas simplesmente viveram. Eu sei o que é certo, se o outro não sabe, né? Agora, tem uma coisa que eu considero muito grave já aqui no ambiente de trabalho, que é o seguinte: alguns chefes acham, não sei como eles acham isso, que humilhando um funcionário, que maltratando um funcionário, ele vai produzir muito. Completamente errado. Eu não sei né? de onde tiraram essa maluquice que as pessoas vão trabalhar bem se elas forem pressionadas e humilhadas. Isso é inacreditavelmente ridículo. Estou falando como profissional. Eu sei que muitos aí, de repente, no mundo executivo, acham isso interessante. Eu, como profissional da área da psicologia, atendendo a quantidade de pessoas que eu recebo no consultório, sofrendo por ambiente de trabalho, posso garantir para vocês, as pessoas ficam por uma questão salarial. Não vão produzir como poderiam produzir se estivessem bem-humoradas, se estivessem sendo bem tratadas. Exatamente. Elas vão produzir o suficiente para receber o salário delas. Mas na primeira chance que elas estiverem, até para ganhar menos em outro lugar, elas vão pular. Elas vão pular de uma oportunidade para outra. Eu já conversei com muitas pessoas que comentaram que optam ou optaram por mudar de trabalho simplesmente porque
o relacionamento, o ambiente é mais tranquilo em determinado lugar. A cobrança é mais tranquila, a forma como você é tratado, o que determinou essa mudança foi o bem-estar. Sim. Aproveitando então o que você acaba de falar, é isso mesmo? As pessoas têm optado mais por isso? Elas e têm devem optado optar mais por isso? Com certeza. Às vezes as pessoas entram num dilema, mas eu vou ganhar menos, que é o fator salarial. Porém, eu vou ter mais qualidade de vida. E é interessante que todas, Jaque, que mudaram e o ambiente foi melhor, elas em pouco tempo passaram a ganhar muito mais. Uhum. Todas, porque elas trabalharam tão felizes que elas produziram o dobro. E a consequência de um bom trabalho é um reconhecimento salarial. Então é interessante isso, aquela disposição de fazer o bem, de fazer o melhor, vai surtir financeiro. Agora é uma pena que muita gente fique preso, às vezes, sabe, correndo atrás de uma situação, tentando achar uma saída e não encontra, porque você fica preso numa situação de tristeza. E quando a gente está triste, a gente não vê oportunidade, a gente não enxerga as situações de Pode caminhar até para uma depressão, não? Com certeza, a maioria. Você sabe que a gente, pelo menos parando para analisar na minha área, acreditamos que daqui a 10 anos, a maior causa de incapacidade profissional vai ser a depressão. Uau! E, em maioria, por ter sido fruto no próprio ambiente de trabalho. Agora, uma coisa que eu queria que você respondesse para nós. Sim. A pessoa que hoje, ela é funcionária em uma empresa, Sim. e ela é maltratada, ela é ali mal-humorada, ela trabalha triste. Sim. Mas ela produz e consegue crescer nessa empresa ou em outra e se torna chefe. Sim. Qual a probabilidade de ele ser um chefe que trata os funcionários do jeito que ele era tratado? Isso pode virar uma bola de neve? Olha, infelizmente pode virar uma bola de neve, né? O que eu tenho visto é que a contaminação de comportamento, infelizmente, acaba pesando bastante nisso. A pessoa está tão judiada e já está dentro de uma cultura tão fechada, a cultura, né, do trabalho, seja a empresa que for, que ela acaba reproduzindo isso por imitação, ela não está feliz. Ela se tornou chefe, ela pode mudar tudo, mas ela continua tendo superiores que são muito negativos. Então, por uma questão de imitação e por uma questão cultural da empresa, muitas vezes se repete esse mau humor, o que é uma pena, porque a pessoa poderia tentar mudar tudo, mas também correria riscos, já que os superiores não acompanham esse tipo de movimento. Você falou uma coisa no começo do nosso bate-papo, eu queria falar mais sobre isso agora, que é algumas pessoas preferem ter razão do que ser feliz. Sim. Muitas pessoas, eu já percebi, às vezes exercem sim a profissão que querem, com um salário razoável, a gente sempre quer ganhar mais, mas com salário ok. Sim. Só que o ambiente está começando a desfavorecer os superiores, enfim, seja lá a situação que for. Tem como essa pessoa conseguir levar só para o lado profissional, abstrair aquilo que poderia fazer com que ela fosse mal-humorada e seguir feliz, independente de ter razão ou não? Deixa falar, deixa achar, eu vou fazer o que estou mandando. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, seria o melhor. Se as pessoas entenderem, seria o ideal. Se as pessoas entenderem que sua vida é o que vale mais ali, elas passariam a entender que o foco delas é outro. Ali é para ela produzir profissionalmente, independente do que aconteça. Está produzindo? Está conseguindo dar resultados? Independente disso ser elogiado ou não, porque infelizmente algumas empresas colocam metas absurdas e mesmo algumas pessoas alcançando metas parece que foi sua obrigação. Né? Infelizmente, eu também não posso dizer que todas as empresas, né? Conheço muitas empresas, lógico, não vou citar os nomes, mas que têm um trabalho muito diferente com os funcionários, eles produzem muito mais e são empresas que a gente está vendo que está crescendo. Né? Agora, é interessante que quando você não se contamina, você sabe que o meu foco é ser feliz, é focar na minha família, é focar na minha vida social. E a minha vida profissional, ela, lógico que vai ter um destaque, mas eu não vou me contaminar com o que é negativo. Eu vou apenas valorizar o que é positivo. Afinal de contas, eu quero ter vida. Aí a situação é completamente diferente. Agora, infelizmente, Jaque, a contaminação é muito forte. A gente pode ver no dia a dia. Se tiver um grupinho ali fofocando, sei lá, e chegar alguém e aquele grupinho estiver tenso, a pessoa já vai chegar tensa por contaminação, nem pensou a respeito. Se aquele grupinho estiver dando risada, a pessoa que estiver se aproximando já vai chegar rindo, não sabe nem por que está rindo. Às vezes está rindo até dela. Mas a contaminação é algo muito forte. Agora, por exemplo, se eu sozinho, então chego num ambiente onde todos estão mal-humorados, eu sozinho, consigo contaminar ao contrário mais pessoas? Consegue, se você tiver consciência de que aquele ambiente, você tem que ter um mapa. Eu tenho um mapa que é aquele ambiente. Às vezes eu brinco, faço até isso por teste. Faço muito consultoria empresarial, é um barato. Às vezes eu entro, tá aquele clima pesado. Eu entro brincando.
e brinco com um, começo a colocar uma observação com o outro, daqui a pouco está mais leve, não é porque eu quero que esteja mais leve, é porque era a oportunidade que as pessoas queriam para tentar mudar aquilo, mesmo que inconscientemente. Então, se a gente não faz a diferença, quem vai fazer? Alguém precisa mudar o movimento para que o movimento possa ter uma oportunidade diferente. Então, todo mundo está mal-humorado. E é horrível trabalhar do lado de pessoas mal-humoradas, pessoas que não estão bem. Mas se você propõe um movimento diferente, você vai ver que daqui a pouco do lado vai estar diferente, daqui a pouco é um movimento. Pode até demorar um certo tempo, mas com certeza vai funcionar. É possível, eu queria que você explicasse para nós, então. Por exemplo, tem um foco X de uma pessoa mal-humorada. Sim. Até que ponto, dentro do ambiente de trabalho, eu vou te perguntar, depois dentro da família. Eu sei que o nosso foco é ambiente de trabalho, mas eu vou perguntar no geral. Claro. Até que ponto eu posso chegar nessa pessoa e como eu devo, porque família é diferente de colega de trabalho e é diferente de chefe. Nas 3 situações, eu devo abordar, seja colega de trabalho, família ou chefe. Aí eu vou colocar amigos junto com família. Eu sempre devo dar esse toque ou às vezes não sou eu que devo fazer isso? Olha, no ambiente de trabalho, o chefe, ele tem carta branca para os feedbacks. Acho até saudável que a cada 2, 3 meses, o chefe chame seus subordinados para o feedback. Agora, uma coisa, outra é outra. Dar feedback não é humilhar. Dar feedback é dizer, olha, gostei disso e vim primeiro com tudo que é positivo. Isso daqui tá legal, esse caminho tá bacana para a pessoa saber diferenciar. Agora, isso daqui pode melhorar. Eu vejo que você pode melhorar e seria perfeito. É diferente. Diferente da pessoa dizer, olha, você é um lixo porque você está agindo assim. No ambiente familiar, você também tem as pessoas que conseguem, né? Geralmente, por exemplo, pai, mãe, esposo, esposa, que conseguem com muito tato, com muito jeito, mostrar todos os lados positivos e fazer aquele balanço do lado que não está muito legal. Mas você tem que saber, ter sabedoria para falar. Não adianta dizer, olha, vi aí num programa que você está mal-humorado, você é um lixo. Não, não pode. Né? Olha, eu vi que esse excesso de mau humor não está legal. Você está percebendo se tem algo errado? Não está exagerado? O primeiro movimento, quando vem de família, é a pessoa dizer, não, você está exagerando. Mas ela vai ficar com aquilo na cabeça. E com aquilo ela vai pensando, ela vai processando até que ela se toca que tem alguma coisa errada. Mas ela não vai dar o braço a torcer, lógico, porque faz parte do movimento. Né? Com o colega de trabalho, depende do quanto você tem afinidade com esse colega. Senão ele pode se sentir ofendido, agredido. Né? Se você tem uma afinidade bacana com ele, chega, vai tomar um café, vai almoçar. Não na frente de todo mundo, não, de uma forma mais discreta, nenhuma, né? assim como feedback. É chefe e funcionário. Não é chefe e todo o ambiente da sala, né? As pessoas têm que saber separar. Quanto mais o indivíduo tiver uma aproximação, uma afinidade ali pessoal, mais aquela pessoa vai produzir. E é engraçado porque é a forma de você colocar. Eu escuto muito quando é família, Jaque. Ah, eu falei tanto pro meu filho e ele não me escuta. De repente vai uma psicóloga de fora e ele escuta. É a forma. A forma de se falar muda toda a situação. Então é bem interessante a gente parar para analisar tudo isso. Agora eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como, se é que tem como você explicar isso. Bom, acho que tem como você dar algumas dicas. Como se tornar bem-humorado? Eu estou assistindo e eu estou percebendo que eu sou esse aí, eu sou mal-humorada aí da galera. O que eu faço? Para você que está vendo e percebe, né, que é um mal-humorado da galera, a primeira coisa que você tem que fazer, cada atitude sua, tentar observar o quanto você está exagerando, o quanto você está sendo inflexível e realmente tentar sorrir mais. Tentar cumprimentar mais as pessoas, tentar se dispor mais às situações, estar mais, né, junto com seus colegas mais vezes, tentar sempre quebrar aquela forma sisuda, aquela forma séria, aquela forma mal-humorada de ser. Se você percebe, de repente, hoje em dia você tem um termômetro, que eles brincam que é termômetro, mas é um humorômetro. Eles fizeram, hoje em dia muitas empresas até adotam isso, eu achei o máximo, isso é uma ideia que veio dos Estados Unidos, eu achei muito interessante. Que é você colocar algumas carinhas em smileys. Aí tem a carinha bem-humorada, a mal-humorada, a triste, a com raiva, enfim, tem várias carinhas lá. E quando você chega no seu ambiente de trabalho, a primeira coisa que você faz é colocar qual das carinhas mais está próximo de você. Assim, todos os seus colegas de trabalho, quando passam, já sabem o humor que você está naquele dia. Isso facilita um pouco, vira uma brincadeira. Eu já pensei nas mulheres da TPM, como vai ajudar os colegas de trabalho, né? Pois é. Porque já facilita. Até a forma da pessoa abordar muda. Até a brincadeira que vai ser feita, porque às vezes o mal-humorado se irrita até com a brincadeira, né? Agora, se o colega percebe que nos 5 dias da semana está no mau humor, chega para o seu colega, eu percebi que é o 5º dia que está no mau humor, o que é que está acontecendo? Você tem até um respaldo
do próprio amigo de que alguma coisa não está legal. Aham. Aí é o momento de você sentar e realmente montar uma estratégia de vida. O que eu estou fazendo para estar melhor, para relaxar mais, para me divertir mais? Às vezes é preciso procurar um psicólogo. Sim. Olha, eu não diria que sempre, porque mau humor, como eu disse, tem uma variação Acontece. muito grande. A hora de procurar o psicólogo é quando você vê que você não está conseguindo sozinho. Entendi. Você até já percebeu, até concorda que precisa mudar, mas está impossível mudar. Ah, mas é porque meu marido não ajuda, minha esposa não ajuda, meu chefe não ajuda, mas você tem como tentar suprir tudo isso, tentar resolver tudo isso. Mas não está conseguindo? Isso é o primeiro momento de você parar e dizer, não, eu preciso de uma ajuda profissional. Eu tenho que encerrar o nosso bate-papo. Eu queria te fazer a última pergunta, que é a seguinte, doutora Verusca. Tem como ser bem-humorado, embora a senhora citou aí alguns tópicos que é, Sim. se tudo ao redor não estiver ajudando, ainda assim eu consigo ser bem-humorado? Isso vai fazer diferença? Você sabe, tem uma passagem que diz que o mundo teria aflições, mas que a gente teria que ter bom ânimo. Se a palavra de Deus diz, eu acredito. Então, com certeza, você consegue ter bom ânimo, independente da adversidade que você está vivendo. E emocionalmente falando, a partir do momento que você tem a consciência disso, com certeza você se dispõe a mudar o ambiente. E com certeza ser mais feliz. Afinal de contas, Deus nos fez para mais ser felizes. Sem dúvida. Doutora Verusca, prazer te receber aqui. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 9550 5898 3326 7348. 9550-5898, 3326-7348. Os dois telefones são 0 operadora 11. O site é o www.dra de doutora Verusca com K.com, www.draverusca.com. Tá passando para vocês. O e-mail é verusca, só que é só com K, não tem o A, @ig.com.br. Tá passando direitinho para vocês. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. E quem quiser me seguir, tô no Twitter, Facebook, Orkut, eu tô bastante Só nas procurar redes. que o pessoal te só acha, procurar, né? me bota no Google que vocês me encontram.